Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda e se você não me conhece ainda, eu falo de futebol todos os dias aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok também, então já me segue lá que é muito importante pra mim. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tem vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok também, canal do PH ponto oficial, valeu? Então já me segue lá que é muito importante pra mim. Bom rapaziada, acabou de acabar o jogo Sport e Atlético Mineiro 4-2 para o time de Minas Gerais. Beleza? Uma virada aí do Atlético Mineiro muito importante para a tabela, tá? Muito importante para o Galo. Importante também, óbvio, mas aí pro lado negativo, né, pro Sport, que já tem aí seu rebaixamento praticamente decretado, tá? É muito, quase impossível, óbvio que matematicamente tem uma chance ali mínima, mas a gente sabe que o futebol tem algumas previsões, né, e pela situação, pelo contexto do esporte, já é praticamente sacramentado esse rebaixamento do time de Recife. Mas enfim, só para comentar aqui vocês, aqui atrás da câmera, né, tá passando o jogo Vasco e Juventude, tá, que começou às 6 horas, bem coladinho aí num jogo com outro, né, do Sport e Galo. Então, só para falar que eu vou ficar olhando um pouquinho para lá, porque depois eu também vou analisar o jogo do Vasco com Juventude, então é um olho aqui, um olho lá, enfim. Beleza? Só pra justificar aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho do jogo, tá? E depois a gente fala do contexto dos dois times e da situação do clube no campeonato, dos clubes no campeonato. Beleza? Bom, o Atlético ele entra no jogo, né? O Sampaoli ele escolhe uma escalação alternativa, tá? Ele entra ali com 5 mudanças bem cruciais, né? Visto que o time vai jogar e tem duas partidas, na verdade esse jogo foi entre duas partidas aí importantíssimas, né, para a tabela do campeonato. Então jogou no final, na quarta-feira, né, no meio da semana, contra o Bahia, né, venceu ali uma vitória bem importante, né, pro Atlético Mineiro. E agora vai jogar no meio da semana, né, uma partida atrasada contra o Fortaleza. Tá? Então o São Paulo decide poupar, né, visto que também o time do Sport é muito inferior tecnicamente, né, do que o time do Galo. O São Paulo vai lá e decide poupar nessa partida, né? E aí eu acho uma boa opção até, tá? Visando aí a recuperação física dos jogadores, né? E aí tem 5 mudanças principais, né? Eu já tinha comentado das mudanças, e aí vou falar aqui, vou comentar dessas 5 mudanças, né? A primeira delas é o Roman na zaga, no lugar do Saravia, principalmente, né? Que vinha jogando, na verdade, era o Lianco, mas o Lianco tá machucado, então quem vinha jogando era o Saravia e o Saravia foi poupado, beleza? A outra mudança importante, né, nesse time é lá na direita, Natanael, aí começa jogando, né? E também o Caio Paulista na esquerda, beleza? E aí a outra também é o Biel no meio, né, mais ofensivo, né? O Biel de uma meia direita, vamos dizer assim, né? Enfim, quase um ponta. E a outra mudança também, essa daí já não tão grande, né? Porque é quase um titular, né? É o Fausto Vera no meio, né? Ou o Alan Franco, enfim, você pode falar quem que é o reserva titular, porque o São Paulo escala muito os dois jogadores. Mas enfim. E aí, no segundo tempo, cara, a gente vê que quando entra, né? Eu vou falar primeiro, né, do Galo, né? Vou ficar falando do Galo primeiro, porque é o time que ganhou, eu sempre faço isso. No segundo tempo entra a cavalaria, né? Entra os principais jogadores do Galo e a gente vê a diferença que faz na partida, né? A diferença é tão grande do elenco do Galo pro Sport, e aí não digo nem de material humano, digo de qualidade mesmo, tá? Porque, cara, o Galo, quando ele entra com jogadores titulares, o jogo vira outro, tá? O Sport ele abre o placar, o Galo, desculpa, ele sai atrás do placar, muito. O time estava muito desatento na partida, tá? E não vou desmerecer o Sport estava jogando muito bem. Tá? Eu até comentei no meu story, se você não me segue lá, canal do PH.oficial, tá? Me segue lá no Instagram. Eu comentei, cara, o Sport começou jogando muito bem essa partida, tá? Isso deve, óbvio, também por causa do Galo, né? O Galo não estava com o time titular, mas não vou, né, tirar o mérito do time do Sport, tá? O time do Sport começou jogando muito bem a partida, abre o placar com o Léo Pereira, aliás, muito bom jogador, tá? Esse time do Sport o pessoal acha que é tudo ruim, não sei o quê. E não, cara, tem alguns jogadores, principalmente o Léo Pereira, tinha o Derek Lacerda, que aliás foi suspenso, né? Suspenso não, desculpa, foi
mandado embora, né? Do time do Sport, porque por motivos disciplinares, aí, enfim, aí essa decadência completa, né, do elenco, porque o principal jogador, que fazia alguma coisa por esse time de esporte é dispensado, né, e você perde muito, né, enfim. E aí, vou falar, né, o Léo Pereira, cara, jogou muito bem essa partida, tá? É um bom jogador, desde a partida contra o Grêmio, se eu não me engano, né, aquela vitória do Sport fora de casa, a primeira vitória do campeonato do Sport, é, o Léo Pereira jogou muito bem aquela partida. Eu não lembro de uma grande atuação assim dele depois disso, se eu não me engano, talvez acho que contra o Corinthians, ele joga muito bem também. Posso estar enganado, porque eu não assisti o jogo. Mas enfim, cara, ele é bom jogador, dá pra aproveitar ele, é bom jogador. Se o Sport conseguir manter ele pra temporada que vem, vai ser um bom reforço aí pro time, beleza? Vou voltar a falar do Atlético. Né, como eu falei, o Atlético começa com 5 mudanças importantíssimas, tá? Eu comentei delas. E aí, cara, quando o Sport ele abre o placar com o time jogando melhor, né? E aí ele se defende muito, se simplesmente só mantesse, né, o estilo tático do time, talvez o Sport conseguisse ganhar essa partida, tá? Talvez o Sport conseguisse. Mas o Sport jogou no contra-ataque, né? Ficou jogando naquelas jogadas de transição de contra-ataque. E aí, cara, eu acho que o Sport errou muito nisso, tá? Nessa estratégia. Tudo bem que você está jogando contra um time que é melhor do que o seu, que é melhor tecnicamente do que o seu, e tá com um placar, né, jogando com o placar a favor. E aí o time joga defensivamente, eu discordo. Eu acho que o Sport tinha que manter o estilo de jogo que tava dando certo. Tá? O estilo de jogo do técnico, me fugiu o nome dele, é o técnico interino, né? Deixa eu puxar aqui, só para dar informação para vocês, o Paulista, né? Acho que é Daniel Paulista, né? Pode ser? Daniel Paulista, isso. Enfim, o técnico Daniel Paulista, ele tinha que manter, cara, aquele ditado, né? O time tá ganhando, não se mexe. Se o time estava dando certo, tava jogando muito bem o Sport nos primeiros, vou botar aí, 30 minutos, tava jogando muito bem. Depois que faz o gol, né, aos 22, né? Não, 18, desculpa, 18. Aos 18 minutos do primeiro tempo, até fazer o gol, o Sport estava muito bem no jogo, tá? Muito bem, o estilo tático do Sport estava se encaixando, tava conseguindo fazer algumas jogadas. Depois disso, o Sport simplesmente ficou jogando no contra-ataque, se fechou ali, fechou a casinha e ficou jogando no contra-ataque. Eu acho que esse foi um erro crucial para a partida do Sport. Tudo bem que numa dessas jogadas de contra-ataque, o Sport consegue fazer um gol, tá? De novo com o Léo Pereira, aliás, de novo vou elogiar ele, fez uma bela jogada, tá? Ele começa a jogada e depois ele próprio termina, né? Com o chute ali no canto esquerdo do Everson. Mas, cara, o Sport faz esse gol, tudo bem, é mérito do Sport, porém eu acho que ainda assim não devia ter feito essa tática, né, na partida. Porque aí beleza, vai pro segundo tempo, tá com 2-0 no placar, né, o Sport faz o segundo gol no segundo tempo, né, no início do jogo ali, mais ou menos, no início do segundo tempo, desculpa, e depois disso o Sport mantém essa tática, e aí chega um momento em que o Atlético vai para cima, vem indo para cima, e aí chegou um momento em que o Galo entra com a cavalaria, o Galo entra com seus jogadores, e aí vem Hulk, vem o Alexander, né, vem o Scarpa, quem mais? Desculpa. O Guilherme Arana, o Dudu, que tá jogando uma barbaridade nessa reta final aí de temporada. Aí, cara, o Sport se complica muito. Porque quem entra no Sport? Entra depois, né? Só depois do Galo empatar que o técnico Daniel Paulista muda o time, né? Entra o Ramires, Ignacio Ramires, limitado. O Romarinho, que é bom jogador até, mas uma temporada péssima do Romarinho. Atêncio, muito limitado. Sérgio Oliveira, outro que se esperava muito e até agora não entregou absolutamente nada para esse time do Sport. E aí no finalzinho entra com o Riquelme, que aí, com todo respeito, cara, o Riquelme, um garoto aí da base do Sport, não tem nem o que falar dele. Primeira partida dele no profissional, já, né, encara essa batata quente, né, digamos assim. Enfim, e aí, cara, são mudanças assim que pô, não tem nem comparação. O Galo coloca Alexander, Hulk, Scarpa, Arana, Dudu,
E aí você compara as mudanças do esporte, é óbvio que o esporte vai perder muito tecnicamente, né, e jogando no estilo que estava jogando, né, até que tem uma falta ali na intermediária ofensiva pro Galo, e o Hulk ele bate muito bem dessa distância, a gente sabe, né, ele já fez diversos gols assim. E cara, numa falha muito feia do Gabriel, goleiro do Sport, que até aliás eu também comentei lá no meu Instagram, cara, ele é bom goleiro, tá? Não vai ser essa falha que vai é, justificar sua carreira, enfim, que vai resumir a sua carreira numa falha, tá? Ele é bom goleiro, tá? Bom goleiro do Sport. Se não fosse ele, talvez o Sport já estivesse rebaixado em umas 3, 4 rodadas, tá? Ele falha uma falha assim insana, cara. A bola na mão dele, a bola passa, enfim. Óbvio que é um chute muito forte, uma bola com muito efeito do Hulk, né? O Hulk sabe bater muito bem nessa distância. Só que ainda assim, cara, um goleiro de Série A, sabendo como o Hulk chuta, não é segredo pra ninguém, pelo amor de Deus, é o Hulk, né? Todo mundo sabe a potência do chute dele, né? O efeito que ele pode colocar na bola, enfim. E você vai querer encaixar essa bola, sabe? É um erro, cara, é um erro até um pouco infantil, tá? Do goleiro Gabriel, que é bom goleiro, tá? Que é bom goleiro, de novo, eu não vou falar que ele é horrível, não sei o que, por causa dessa falha. Óbvio que não, ele é bom goleiro, tá? Ele ajudou diversas vezes o esporte, tá? Enfim. E aliás, se o esporte conseguir manter ele para a temporada que vem, vai ser um grande reforço aí, né? Provavelmente para jogar a Série B. Mas enfim. E aí, cara, com esse gol o esporte se abala muito. O esporte se abala porque ele permanece com a mesma tática que eu falei. E aí com o gol, o mental do time já cai um pouco, você já vê o time mais desestabilizado. E com o Atlético, com o time titular, que é muito superior e tá jogando muito bem nas mãos do Sampaoli, cara, e aí o Sport não tinha que fazer. Vai lá, uma bola muito bem trabalhada, o Hulk faz um lançamento, não, desculpa, acho que foi o Scarpa pro Dudu. O Dudu faz um cruzamento e o Rony acerta uma cabeçada. Que eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, no Instagram, falando que foi outra falha do Gabriel. Eu não acho que foi falha não, tá? Foi um cabeceio muito bem executado pelo Rony. Tá? O Rony faz um cabeceio que aí ele trisca na bola, mas isso aí não é falha, tá? Desculpa, mas isso não é falha. O primeiro gol obviamente foi uma falha absurda, mas esse segundo gol do Galo não foi falha, tá? Na minha opinião. Mas enfim. E aí, cara, aí já todo mundo já sabia. Quando o Galo fez o segundo gol, todo mundo sabia que o Galo ia virar esse jogo. Todo mundo sabia. O narrador, o comentarista, o torcedor do esporte, o torcedor do Galo, os jogadores, os próprios jogadores, se bobearam, os jogadores do esporte já sabiam que o Galo ia virar essa partida. Né? Porque, cara, o nível técnico é muito diferente, né? Primeiro. E segundo, que o estilo tático do esporte e mental também, e o mental do esporte, cara, tava destruído nesse partido desse momento. Tá? O esporte estava ganhando de 2-0 a partida e deixa empatar uma partida que estava nas mãos dele. Que era uma partida que talvez pudesse... que o Sport já entra no jogo já praticamente rebaixado, né? A gente já sabia do contexto, enfim, já praticamente caminhando o rebaixamento. E aí quando surge a possibilidade dessa vitória nessa partida, o torcedor já tem um resto, né? O torcedor, óbvio, do Sport nunca pode perder a esperança. O torcedor é o único que tem motivo ainda para ter esperança, tá? Por mais que de toda a situação que o Sport passa no Campeonato Brasileiro, o papel do torcedor é isso, é ter se tem ainda 0,0001% de chance, o torcedor tem que acreditar. Então o torcedor tem que estar lá apoiando. Esse é o papel do torcedor. E o torcedor do esporte tem feito isso desde o início da temporada, tá? Eu bato palma para o torcedor do esporte que vai todo jogo. O esporte time grande, né? Time dos 12 grandes aí, não faria isso que a torcida do esporte faz, tá? Pela situação que o esporte está no campeonato hoje, eu tenho certeza que se fosse, eu posso citar aí 5 times do Campeonato Brasileiro dos 12 grandes que não colocariam a quantidade de público que o esporte colocou na partida de hoje. Que aí você pode falar, foi um público baixo, tudo bem, mas ainda assim teria público da Série A, dos 12 grandes, que não colocaria o público que o esporte colocou na partida de hoje, por causa da situação do esporte. Se fosse outro time, não faria isso, tá? Então, eu bato palma para a torcida do esporte, que foi espetacular, apoia o time, nunca deixou de apoiar, tá? Critica quando tem que criticar, como qualquer torcedor tem que fazer, e como esse time merece todas as críticas possíveis, tá? E o torcedor não deixou de apoiar. Então, eu bato palma para o torcedor do esporte,
que é um exemplo de torcedor, exemplo de como é torcer pro futebol. Mas enfim, cara, o time do Sport, ele entra na partida já praticamente rebaixado. E aí, cara, você toma você abre o 2-0 pra cima de um time que é muito melhor tecnicamente do que o seu e tá bem melhor na tabela. O torcedor ainda tem um pouquinho que seja de esperança. O torcedor se enche um pouquinho que seja de esperança. E aí você toma um choque de realidade tão grande, que é o Galo empatar o jogo, não digo nem virar ainda. Quando empata, o Galo o mental do Sport vai por água abaixo. Tá? O mental tanto dos jogadores do Sport quanto do torcedor do Sport, tá? Vai por água abaixo. Porque você tem o mínimo de esperança. Se fosse uma derrota normal, por exemplo, se o Galo abrisse 3-0, o Sport faz um gol, o Galo faz 4 e o Sport faz mais um, aí termina 4-2, o roteiro seria completamente diferente e o torcedor não se sentiria tão frustrado como se sentiu com a sensação de hoje. Eu falo isso porque, vocês já sabem, eu falo isso todo vídeo praticamente, eu sou botafoguense. E eu sei como eu me senti em 2023, com aquela derrocada do Brasileirão, enfim. E cara, esse sentimento de você sentir um gostinho de uma esperança de uma coisa que você quer tanto é pior do que, por exemplo, se você pegasse a tabela do Botafogo em 2023 e invertesse os turnos. Se o Botafogo faz o segundo turno que fez no primeiro e o primeiro no segundo, o sentimento seria de alívio até. Seria de um time de superação, né, que conseguiu superar. E cara, esse roteiro seria perfeito. Olha aí, o gol do Vasco. Não, tá impedido. Tá impedido. Enfim, seria um roteiro assim ótimo pro Botafogo. Eu falo isso como torcedor do Botafogo. Pro Sport, óbvio que a situação é totalmente diferente. É um time que tá praticamente rebaixado contra um time que tá lutando para ser campeão. Óbvio, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou comparando as situações. Estou comparando os contextos, ok? Enfim, o sentimento, na verdade. Estou comparando o sentimento. Que é você sentir o gostinho da esperança. Cara, esse time do Sport não poderia ter feito isso com a torcida que torce para esse time incansavelmente. Não poderia ter feito isso. Não poderia. A torcida do Sport vai todo jogo, toda partida apoiar o time incansavelmente e recebe isso. Recebe um gostinho da vitória da partida. Não só da vitória, mas uma esperança que seja possível. Ih, rapaz, vai validar o gol, hein? O Ryan não tá impedido, não. Vai validar o gol do Vasco. Mas deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou me perder. Bom, o sentimento do torcedor do Sport é de frustração, não pela partida de hoje, mas como foi o roteiro da partida de hoje, ok? Não foi pelo resultado, porque o resultado já é esperado, mas uma derrota para o time que é melhor tecnicamente do que o seu e que está numa situação extremamente diferente do seu, ok? O problema é o roteiro. O roteiro da partida foi insano pro Sport, cara. Aí, deu o gol do Vasco. 1-0 o Vasco. Enfim. Cara, o roteiro foi brutal com o Sport, cara. Brutal e... Eu sinto pena, tá? Porque eu simpatizo bastante com o Sport, tá? Eu gosto bastante do time, da equipe. E eu sinto muita pena, cara. Eu fico muito chateado pelo torcedor do Sport, cara. Que é obrigado a passar por isso. Porque o torcedor vai lá sabendo que o time já está praticamente rebaixado, né? E, cara, tem um gostinho de um 2-0, de uma possível vitória e talvez uma possível que seja virada do campeonato, né? E aí vem o empate do Galo e, enfim, o mental já foi por água abaixo. E aí depois, numa bela jogada do Hulk, né, na intermediária ofensiva, toca a bola, se eu não me engano, no próprio Dudu, posso estar enganado, e aí o Dudu, ou o Rony, tá? Eu não me lembro agora exatamente quem foi, toca a bola para trás e o Alexander vira o jogo pro Galo. E aí depois no final ainda tem mais um gol do Rony, né, na partida, que aí sacramenta de vez, né? E se o Galo continuasse, cara, ia fazer 5, 6, 7, porque, cara, esse time do Sport não é só inferior tecnicamente, mas o mental desse time estava acabado. A gente via na expressão dos jogadores. Quando o Galo faz o terceiro gol, se você perceber, o Luan Cândido, lateral do Sport, ele cai no chão, desaba. E a expressão dele é de uma pessoa praticamente destruída por dentro.
Eu lembro muito bem do Botafogo naquela partida contra o Palmeiras, na virada que sofre, óbvio que é totalmente diferente, né, os contextos, mas enfim. E quando o Botafogo sofre aquela virada, você vê a expressão dos jogadores nem nessa partida, na próxima, né, contra o Grêmio, que ele também sofre uma outra virada pelo mesmo placar. Cara, você vê a expressão dos jogadores, parecia que eles estavam no enterro. Parecia que eles tinham acabado de perder alguém. Sabe? É assim, inacreditável. E eu via isso nos jogadores do esporte, na partida de hoje. Mas enfim, rapaziada, vou terminar esse vídeo. Terminar lamentando pelo esporte, mas também não tiro o mérito do Galo, tá? O Galo fez o que tinha que fazer, ganhou a partida de um time que é a lanterna do campeonato. E o Galo foi lá e ganhou. E se ajuda muito na tabela de classificação, tá? O Galo agora entra na nona colocação, né? Isso, nona colocação, 43 pontos, vai secar aí o Vasco, vai cegar São Paulo, né? O Vasco tá ganhando o jogo, São Paulo ainda não jogou na rodada, né? Mas enfim, vai secar Corinthians, Bragantino, São Paulo, Vasco, Fluminense, enfim, que seja para tentar uma vaguinha na Copa Libertadores. Enfim, óbvio que ainda tem o campeonato, a Copa Sul-Americana para disputar a final, né, contra o Lanús no dia 22. Mas o Galo ainda não vai, né, tirar o foco de tentar a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, que eu acho difícil, tá? A distância é muito grande. O Galo chega a 43 pontos e a distância para o primeiro colocado da zona de classificação para a Libertadores, que é o Fluminense, com 50, né, a distância é de 7 pontos. Você tirar 7 pontos, né, com uma briga tão acirrada ali entre esses times é muito complicado. Mas enfim, o Galo não vai desistir. A situação do Galo é muito mais confortável no campeonato com essa vitória, né, vai enfrentar aí, vai ter um confronto contra o Fortaleza, outro time da zona de rebaixamento também, que já está encaminhando o seu rebaixamento, mas ainda tem muito campeonato, que é o Fortaleza, né? E o Galo vai ter a chance aí de chegar mais perto ainda. Se o Galo vencer o Fortaleza, vai a 46 pontos e passa tanto o São Paulo quanto o Vasco. Tá aí o São Paulo depende muito do resultado da partida, né? O time do Vasco chegando, tirou a zaga, enfim. E aí ele pode chegar subir uma posição, tá? Se vencer essa partida do Fortaleza, contra o Fortaleza, tá bom? Enfim, rapaziada, é isso que eu tinha pra falar. Fiz a análise da partida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Você é torcedor do esporte, você é torcedor do Galo também, e você é torcedor, né, de futebol no geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, que é muito importante para mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Como eu falei e repito agora, eu estou fazendo vídeo todos os dias aqui para vocês, então para você não perder nada, ativa o sininho, que é muito importante. Valeu? É isso, rapaziada, tamo junto. Não se esquece também de me seguir lá nas redes sociais, tá? @canaldoph.oficial, e segue lá, que é muito importante para mim. Valeu? Tamo junto, valeu!